amigos da Rede Atitude Positiva. Estamos mais uma vez iniciando o Fórum Atitude Positiva nesta segunda-feira, 18 de maio de 2020. Nosso tema dessa noite, como sempre, um tema muito importante. A gente elegeu um tema ligado ao coronavírus, à pandemia, à área de saúde, mas com um foco muito especial. Um foco de que talvez esta pandemia esteja mudando de retrato, ela esteja mudando de roteiro. Será que o perfil da pandemia no Brasil está mudando? É isso que queremos saber esta noite, com 3 médicos especialistas em 3 áreas distintas, mas muito importantes, estratégicas na luta e no combate da Covid-19 no Brasil. Antes de apresentá-los, só para lembrar que a nossa Rede Atitude Positiva, que está completando 2 anos, ela tem marcas e tem empresas que acreditam no poder da boa notícia e que estão conosco aqui, a Sun Motors, o Instituto de Medicina do Esporte, a All Science, adesivagem e sinalização, o restaurante Tartone do Shopping Bourbon Country, a Smartback, assistência técnica em celulares, e o café aqui da nossa live, o café aqui do fórum, é sempre este aqui, ó, direto de Turim, da Itália. Maravilhoso, o café Lavazza, que vem representado pela expressomatic.com.br aqui em Porto Alegre, que representa outros cafés também. Vocês estão vendo os nossos convidados na tela? Sem mais delongas, vamos conversar com eles a partir de agora. Dr. Luciano Goldani é o nosso primeiro convidado, infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professor titular de infectologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vice-diretor de faculdade da Faculdade de Medicina da URGS, graduado em Medicina, também pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, residência médica em infectologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Se eu continuar lendo todo o seu currículo, doutor Goldani, a gente vai conversar a partir das 10 horas da noite, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Renato. Não precisa falar tudo ele, já está. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, obrigado por estar conosco essa noite. Obrigado você, Renato. Está conosco também o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, diretamente de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Dr. Daniel Knupp, que é médico de família e comunidade, é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência em Medicina de Família e Comunidade pelo Hospital Municipal Odilon Berens, e mestre em Epidemiologia pela Fiocruz de Minas Gerais. A gente pode parar por aqui também, doutor? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer participar com vocês desse debate, um prazer poder compartilhar mais e aprender mais juntos. Muito obrigado por estar conosco essa noite. Sérgio Loss, médico intensivista e nutrólogo, coordenador do Departamento de Nutrologia do Hospital Moinhos de Vento, exerce clínica médica e terapia intensiva no Hospital Moinhos de Vento, trabalha na CTI e coordena a Comissão de Suporte Nutricional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é coordenador da UTI do Hospital Independência, que é da Rede Divina Providência. Graduado em Medicina também pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, como o Dr. Goldani é também mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA pela SPM em Gestão de Negócios da Saúde. Dr. Loss, boa noite. Boa noite, Renato e colegas. Obrigado a todos por estarem conosco nessa noite, muito importante. Quero também dizer aqui para os nossos convidados que nós temos um novo número de 16.792 mortes no Brasil, é um número novo. Eu vou sair um pouquinho aqui da nossa live, todos nós continuamos ao vivo, só para mostrar aqui a nova curva, né? Que ela continua bastante ascendente, que é a curva de hoje. Ó, 17.992. Não sei se alguns dos nossos convidados têm algum número mais atualizado, mas eu acho que é esse, né? Do Ministério da Saúde de hoje. Isso aí. Ó. Então, ela continua ascendente. Doutor Goldani, ela continua ascendente, né? O senhor pode chegar um pouquinho mais perto da tela, doutor Goldani? Aí, essa curva continua ascendente, não tem nenhuma suspeita de que ela possa dar alguma arrefecida, alguma decrescida? Eu acho que não, viu? Infelizmente,
a tendência é que essa curva continue subindo e com esse caráter aí exponencial, em função do que nós estamos observando aí em vários locais, principalmente lá no Amazonas, Nordeste e São Paulo e Rio de Janeiro. Pois é, eu vi uma representação de uma curva também, agora há pouco, no Google, mas era uma curva semanal, e aí ela dava uma certa queda. É correto fazer essa leitura semanal em vez de mensal? Qual é a leitura correta, doutor Godoy? Olha, o importante é que os casos sejam notificados adequadamente e baseados em testagens, né? O que está acontecendo no Brasil é que nós temos uma subnotificação de casos e os dados chegam atrasados para nós. Então, nós não temos condições de fazer análises semanais e diárias adequadamente. Então, nós temos essa curva que está sendo construída com casos atrasados, né, notificados, e com isso nós não temos assim, um padrão de real time. Não tem uma precisão, né? Do que está acontecendo. Então, eu acho que, estando ela estruturada de modo semanal, seria muito bom, mas nem isso a gente está conseguindo fazer adequadamente, principalmente no fim de semana, né? Os dados do fim de semana não entram. Então, nós temos na segunda, na terça, inúmeros casos que aparecem muitas vezes porque determinados locais estão fazendo mais testagem de uma hora para outra. Então, nós temos ainda, é muito errático essas notificações. Doutor Sérgio Ló, o senhor tem essa experiência também aqui nas UTIs do Rio Grande do Sul? Em termos da notificação, tu está falando? Até de retenção de notificação no final de semana, né? Esse é um problema. Até no Hospital de Clínicas, o Luciano conhece bem o hospital, é vinculado à universidade, ele sabe como é que funciona o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A gente tenta manter os dados o máximo possível online, assim, entre aspas, né? Mas não é possível sempre. Esse comportamento que o Luciano falou em relação a tu ter, digamos, picos no início da semana é uma coisa que a gente observa. Provavelmente porque casos que ficaram do final de semana com a testagem pendurada, né? A gente esperando o resultado. Retida, né? Não foram liberados a tempo e tu precisa de alguma coisa, uma busca ativa, no caso retroativa, né, para buscar esses dados. Só corrigindo, tá? A curva que eu vi, ela é a do Rio Grande do Sul, de casos. Ela deu uma queda do dia 15 para o dia 17. Dia 15 tinha 14 mil. Ah, não, perdão, é Brasil, sim. Não, aquilo era Brasil. Para 17. Aquilo era Brasil. Dia 13 para o dia 17 deu uma queda. Mas é que aí já subiu de novo, é exatamente o que vocês estão falando. É uma retenção de notificação e ela vem engolfadas na segunda e na terça-feira. Né? Doutor Knupp, é assim também em Minas Gerais? Como é que o senhor, e o quadro do Brasil também, o senhor acompanhando pela Associação Brasileira de Medicina de Família? A cada final de semana a gente tem aquela impressão de que a curva vai cair, mas na verdade é que as estruturas de vigilância epidemiológica elas não funcionam da mesma forma nos finais de semana, né? Então, as secretarias municipais de saúde, elas têm essa dificuldade. Você imagina que se dentro de um grande município, de uma capital, as secretarias municipais de saúde têm dificuldade de compilar esses dados durante o final de semana. Imagina o que é isso numa secretaria municipal de saúde de um município de médio ou pequeno porte do interior, né? Então, a gente sempre tem essa defasagem aí nos finais de semana, o que é muito ruim para a gente planejar as ações que a gente vai tomar de enfrentamento a essa pandemia, né? O que a associação, a Sociedade Brasileira de Medicina, melhor dizendo, de família e comunidade, está enxergando nesse perfil aí? Está começando a chegar nas classes mais pobres? Dá para dizer que, em vez de idade, agora, o risco de morrer de Covid é da classe social? Esse é um fenômeno que a gente viu acontecer em outros países também, né? Aconteceu em Nova York, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, e tanto em Madrid como em Barcelona. Quando você vai analisar onde houve maior número de casos, onde houve maior taxa de letalidade, você vai ver que isso aconteceu nos bairros de periferia, nas zonas mais pobres dessas cidades. Aqui, a gente ainda não tem visto esse número, né?
Se a gente olha, eu peguei dados que eu consegui na Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, também no Rio, até aí no Rio Grande do Sul, daqui de Belo Horizonte, a gente ainda vê um número maior de casos nos bairros de classe média das cidades. Em Manaus fica mais concentrado na região central do município, não vai tanto nas regiões mais periféricas. Em São Paulo, a gente viu começando a crescer nos últimos dias, os números de casos e óbitos na periferia da cidade. No Rio também, e aí no Rio é interessante, tem dados dos últimos dias mostrando que o que se consegue fazer de levantamento de dados oficiais nas comunidades é diferente dos levantamentos que algumas instituições têm feito de forma independente nessas comunidades. Isso mostra o quanto é difícil notificar, né? A Rocinha, por exemplo, tem muita notificação que entra como bairros vizinhos, não entra como Rocinha, né, como a comunidade. Mesma coisa acontece no Alemão, etc. Então, às vezes, entra como bairro, difícil de notificar, difícil de pegar aquela região e entender ela na vigilância epidemiológica como uma coisa só, né? Isso atrapalha as notificações, fora acesso aos serviços de saúde, fora acesso a exames, que nessas regiões é mais precário. Então, a gente ainda tem um número inferior, mas esse número vem crescendo de forma mais rápida do que nas regiões de classe média dos municípios, e a gente entende que tem todas os condicionantes para que a epidemia se propague com mais rapidez e tenha uma maior gravidade nessas regiões, né? Então, você pensa que essas pessoas, a condição de habitação, né, lugares sem condições suficientes de higiene, sem água encanada, sem um esgoto, né? Não tem nem onde lavar a mão, né, doutor? Muitos locais onde muitas pessoas, né, famílias inteiras vivem em um único cômodo, né? As pessoas não têm condição de manter um distanciamento entre elas, não têm recursos para ficar em casa, e, aliás, em geral, são pessoas que ocupam posições de trabalho que não conseguem fazer um trabalho remoto. É diferente de nós, que para nós é muito mais fácil, né? Com exceção dos profissionais de saúde, naturalmente, mas é muito mais fácil fazer um trabalho remoto do que para as pessoas que ocupam algumas posições de trabalho na sociedade que não têm opção de fazer trabalho remoto. Elas têm que se deslocar, e quando se deslocam, é muito mais comum que usem o transporte público, que se expõem muito mais, né? Então, eu não sei se o doutor Goldani aqui em Porto Alegre tem esse sentimento também de que está chegando nas classes mais pobres, porque assim, nós temos um levantamento de que entre 8 e 23 de abril, em Porto Alegre, 60 novos casos foram notificados na rede pública de saúde, 44 pela privada, 27 em locais que atendem aos dois sistemas. É um indicativo de que pode estar começando a aparecer com maior evidência entre as pessoas mais pobres, doutor Goldani. Certamente. Os primeiros casos que apareceram aqui em Porto Alegre foram pacientes que acabaram sendo internados no Moinhos de Vento, Hospital Moinhos de Vento, e eram pacientes que haviam viajado para o exterior. Então, contraíram a doença no exterior e internaram no hospital privado, o Hospital Moinhos de Vento. Esse padrão vem mudando, e nós temos observado agora que os pacientes que estão internando são pacientes começam a ser mais provenientes das áreas periféricas de Porto Alegre, o que já era esperado, né? Então, agora já como o vírus existe uma transmissão comunitária do vírus, essas pessoas são mais vulneráveis, as pessoas que vivem como o Daniel falou, eles vivem na periferia, né? O distanciamento social é mais difícil de se fazer, elas precisam sair de casa, precisam exercer atividades essenciais, muitas vezes relacionadas ao trabalho, né? A questão de saneamento básico, água é mais difícil nas regiões de classe média e classe média alta. Então, é o que está acontecendo no Rio, São Paulo, né? Está acontecendo no Nordeste, no Norte. O vírus tem uma transmissão muito mais
muito mais agressiva nesses locais do que nas regiões iniciais, que eram decorrentes de pacientes que estavam viajando e acabaram contraindo no interior. Então, sendo um pouco mais direto, não tão simplista, mas assim, vamos ver se vocês concordam comigo. Começamos com os mais ricos que viajaram para o exterior, passou para a classe média e agora está começando a chegar nas classes mais pobres. Mas aí tem um problema. As classes mais pobres são muito mais, é uma classe muito mais numerosa no Brasil. E aí, qual é o temor que a gente pode ter a respeito disso? E mais suscetível. Doutor Loss, por favor, fale um pouquinho sobre isso. Mais suscetível, até porque os testes também não chegaram, né? Nessas classes, né? Os testes de Covid, né? Uma coisa interessante aqui em Porto Alegre, né? E que talvez não, reforça o que o Daniel e o Luciano falaram. O meu dia a dia, digamos, ele roda muito entre o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para quem não sabe, né, que não é daqui, o Hospital Moinhos de Vento compõe a rede privada de hospitais, o Hospital de Clínicas SUS, né? Tem uma parcelinha pequena de privados, mas não é significativa. O que aconteceu? Quando começaram os casos, o Luciano falou isso bem, as internações começaram a aumentar até num ritmo interessante no Moinhos de Vento. Isso. E eu que trabalho nos dois e que faço plantão dentro da UTI do Clínicas, né? Lá no Moinhos de Vento eu não trabalho como plantonista, mas circulo pela UTI. Eu via que tinha menos, era nitidamente, a diferença era muito clara, era muito nítida. Dentro do hospital público, eu tinha poucos casos, eu tinha 5, 6, 7 pacientes, ao longo de uma semana, e lá no Moinhos já estava chegando 20 e poucos pacientes. Agora, hoje me inteirei com o pessoal que faz a estatística da UTI do Clínicas, isso inverteu, eu estou com menos casos no Moinhos de Vento, hoje, e eu estou com o dobro de casos, ou mais do que o dobro lá no Clínicas, no SUS, né? Hoje a gente está com em torno, se não, está confirmado 20 pacientes internados lá, enquanto que lá no Moinhos, se eu não me engano, acho que tem menos de 5 pacientes hoje na UTI, né? Inclusive as alas destinadas a esse tipo de doente, elas ficam oscilando entre estarem disponíveis para Covid ou fechadas, para tentar fazer com que os recursos humanos e outros recursos sejam disponibilizados e melhor aproveitados nas áreas que estão ativas, né? Mas é bem interessante essa dicotomia que está acontecendo agora. E para mim é bem clara a leitura. Aqui em Porto Alegre está chegando nas classes menos favorecidas. Doutor Goldani, o senhor sente essa mudança de perfil também? E aí como é que fica a estrutura para atender esse número de casos que pode aumentar? Isso aí é preocupante, né? No momento que a gente tem essa disseminação do vírus, né, nesse ambiente mais vulnerável, periférico da Porto Alegre, e aí eu posso generalizar para todas as cidades do Brasil, né, as periferias, nós temos uma população muito grande no Brasil que compõe essas áreas. Então, nós não temos uma estrutura hospitalar adequada para atender esses pacientes, por melhor que os governadores de diversos estados estejam fazendo com o nosso. Nós não temos um número suficiente, né, de profissionais de saúde, de leitos, de unidades de tratamento de intensivo, para suportar uma epidemia dessa, disseminando por áreas periféricas, onde as pessoas não mantêm o distanciamento social por questões que nós já conhecemos. Então, é muito preocupante, né? Então, por isso é importante as medidas restritivas. E vou mais, eu fico um pouco preocupado com as medidas que preconizam certa flexibilização do distanciamento social. Isso aí está sendo empregado em vários locais do mundo. Hoje eu estava lendo sobre a França flexibilizou as escolas, houve um aumento, agora 70 escolas já voltaram de novo a fecharem. Quer dizer, é um laboratório, nós não temos vacina, não temos antiviral, e a questão econômica é importante, mas nós sabemos se ela começa
se ela começa a flexibilizar, nós temos mais casos e isso acaba piorando ainda mais a questão econômica. Então, é uma balança muito difícil de se trabalhar. Doutor Knupp, como é que fica a estrutura no resto do país? O senhor tem visto o que nos hospitais? Até equipamento de proteção individual para o profissional de saúde. Isso está chegando nos hospitais que o senhor visita? Sim, essa é uma dificuldade, né? A gente sabe que uma das peculiaridades é que essa população, a população da periferia, ela é mais dependente dos sistemas públicos, do sistema público de saúde, ela é mais dependente do SUS do que a população de classe média, a população de classe alta. Então, tende a saturar mais o sistema, e a gente tem visto a dificuldade do sistema já desde equipamento de proteção individual em alguns municípios, e aí não só falando de hospitais, mas também na atenção primária, então, uma escassez, né? A MB faz um levantamento de denúncias, né, de profissionais médicos, né, que estão lidando com a situação de falta de equipamentos de proteção individual, e as denúncias são inúmeros, né? Inúmeras, é um número muito grande aí de profissionais que estão com dificuldade de lidar com isso. Uma coisa que a gente não tem visto ainda são dados a respeito quantos profissionais, quantos médicos, quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem já têm sofrido com essa pandemia, já têm sido vítimas dessa pandemia. Que certamente esse é um ponto que pode vir a afetar muito a capacidade do sistema a lidar com essas curvas, com essa pandemia, né, com esse enfrentamento da pandemia. E as UTIs, hein, doutor Loz? Eu fico preocupado, obviamente que a gente está falando de maneira geral, atendimento, mas a UTI é a ponta final, né? É onde precisa respirador, é onde precisa, sei lá, transfusão de sangue, aqueles aparelhos lá o ressuscitador, né? Como é que está essa estrutura nos hospitais, né, para atender essa... Porque a Covid ela não impede que esteja do lado o paciente com câncer, o paciente com ataque cardíaco, com AVC, com Alzheimer, né? Isso. A vida continua, né? Exatamente. E dentro de todas as dificuldades do equilíbrio que a gente tem que ter, como o Luciano colocou ali, os pratos da balança, né? Eu acho que são mais de 2 pratos nessa balança, porque tem o aspecto, digamos, da doença propriamente dita, tem o aspecto econômico que está permeando por tudo isso, tem um aspecto, digamos, de saúde pública, porque como a gente está tentando focar o tratamento e fazendo com que fiquemos melhores nisto, muitos, digamos, pacientes que teriam as suas cirurgias agendadas para operarem os seus cânceres, ou os pacientes que vinham algum protocolo de atendimento de doença cardiovascular, eles perderam timing desse tratamento, ou perderam, digamos, o rigorismo ou a qualidade. E aí tem o que alguns chamam de as mortes invisíveis do Covid, não as mortes diretamente atribuídas à doença, mas as que estão ao redor dela, os pacientes que tiveram AVC, que não foram atendidos, saíram de uma janela de trombólise, né, adequada, que infartaram. Eu tenho visto isso acontecer. E dentro da terapia intensiva tem um desafio também, porque a doença pode se manifestar por síndromes cardiológicas, síndromes neurológicas, né? E fazendo com que o desafio seja sempre extremo, né, com essa população. O hospital, uma parceria do Zafari lá com a Gerdau, o Grupo Ipiranga e o Hospital Moinhos de Vento, eles estão, digamos, na metade da construção de um anexo do Hospital Independência. Perfeito. Que vai ter 60 leitos. E a ideia, mas não 60 leitos de terapia intensiva, 60 leitos para atender os pacientes com Covid. Qual é a ideia da prefeitura e dos parceiros e do Hospital Independência? Por exemplo, como a coisa pode piorar, que é o meu medo, e que, pelo que eu estou entendendo, do Knupp e do Goldani também é o medo deles, né? A gente tem que ter estrutura para atender essa população. Leito de UTI não temos o suficiente se a gente colocar um percentual, porque mais ou menos, digamos, vamos botar assim, 5% dos pacientes precisam internar, e parte desses pacientes tem que ir para a terapia intensiva. Quando eles vão para a terapia intensiva, aí o bicho pega, porque
a mortalidade oscila, digamos, entre 30%, e, dependendo do centro, entre 30% e 70%, tá? Porque são pacientes que têm uma demanda de tratamento muito alta em termos de ventilação e algum suporte hemodinâmico. E número de ventiladores, eu não sei se a gente vai ter suficiente se a gente começar a testar todo mundo e aplicar a regrinha de 3 simples. Então, se a gente for pensar que 5% pode internar e uma parcela disso aí pode ir para a UTI, a gente vai ter que ter um número de leitos que não tem como ter a curto prazo, a médio prazo aqui no nosso estado. Então, a ideia, por exemplo, é ter uma estrutura dentro de alguns hospitais, e essa é a ideia de construir esses leitos do Hospital Independência, de que a gente possa servir de retaguarda, por exemplo, no SUS, né, para o Hospital de Clínicas e para o Hospital Conceição, e esses pacientes que sobrevivem e que são estubados, eles terminam a recuperação lá, abrindo leito desses hospitais de maior complexidade para receber pacientes mais graves. E assim, fazendo a roda girar. Né? Porque o recurso, Renato, o recurso é limitado. E isso é muito preocupante. Né? Pois é, isso a gente já sabe desde o início, só que a gente está vendo um retrato realmente ele piorar, né? À medida que as notícias vão acontecendo, e agora essa mutação, essa mudança de perfil que a gente está discutindo aqui, que a gente nem falou ainda sobre uma mudança de localidade também, que eu já quero abordar com vocês. O Dr. Goldani disse numa entrevista que esse é um vírus promíscuo, que pode adquirir várias mutações, e se isso acontecer, nem as vacinas podem funcionar. Eu estou querendo dar boas notícias, nós estamos há 2 anos no ar com a Rede Atitude Positiva tentando dar notícias boas. Mas aí nós temos várias experiências de vacinas em teste, né, no mundo todo. Uma manchete nesse final de semana, que a gente estudou aqui na redação, a gente resolveu nem dar porque cria falsa expectativa, cria uma expectativa que depois não dá em nada, de que uma vacina pode estar mais perto. O doutor Paulo Pitres, que vocês conhecem, pelo menos o doutor Loz e o doutor Goldani devem conhecer, que é chefe de pesquisa do Moinhos, disse aqui numa outra entrevista para nós, cerca de 4 semanas, que uma vacina ela não seria descoberta em menos de 1 ano e meio. Eu não sei se isso mudou, né? As manchetes dizem que estamos perto, mas se o vírus é mutante, doutor Goldani, ele foge da vacina, é isso? Só para retificar, o vírus que eu estava falando era o influenza, viu? Não era o coronavírus. O que tem de mutação... tá. Ao contrário, o coronavírus ele é muito estável. Bom. Então tá. Então foi um contexto diferente. Né? Ele é diferente desse aspecto do influenza. Tá, Quanto à então vacina, eu errei. Quanto à vacina, eu acho que nós estamos próximos de uma vacina, mas próximos de uma vacina é isso aí, é 1 ano e meio, 2 anos. A mais rápida foi a vacina do Ebola. 2014, 2015, 2019, agora em dezembro. Em torno de 5 anos demorou para a do Ebola. Tudo bem, o Ebola é confinado a uma região da África, os interesses são diferentes, agora é todo mundo correndo atrás de uma vacina, existe uma questão econômica importante no mundo, mas abaixo disso eu acho difícil, mesmo que eles juntem todas as fases de desenvolvimento, né? Fase 1 com modelos animais, fase 2 e fase 3, são os modelos de plataforma da desenvolvimento de vacinas, eu acho que não é para esse ano. E provavelmente vai demorar isso aí que foi comentado, em torno de 1 ano e meio. Quando o doutor Luciano Goldani, infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, falou sobre a preocupação com essas medidas de liberação gradual, o doutor Loz e o doutor Knupp, lá em Minas Gerais, fizeram assim com a cabeça. Vocês também concordam que essas medidas estão um pouco precipitadas? Porque a gente vai ter, provavelmente, liberação de restaurantes essa semana aqui em Porto Alegre. Doutor Daniel Knupp, eu não sei, aí em Minas Gerais, o resto do país está voltando meio que ao normal, né? As coisas estão voltando ao normal e nós estamos com a curva subindo. Eu não consigo entender isso. Uma coisa não fecha com a outra. Qual é a sua opinião, doutor Knupp? Pois é, eu também acho precoce. A gente não vê nenhum sinal nas curvas de que esteja começando a chegar próximo de um pico. Na verdade, parece que está crescendo muito ainda. E, na verdade, quando a gente olha essa curva, a gente está olhando o município como um todo, o estado como um todo, o país como um todo,
mas na verdade são curvas independentes, né? Quando a gente está falando dessa transição que vem ocorrendo das regiões mais de classe média dos municípios para as regiões de periferia, na verdade a curva da periferia é outra. A curva da periferia está começando agora. Então é difícil a gente pensar que está num momento adequado para a gente afrouxar as medidas de isolamento, de distanciamento social. É bastante temerário, apesar de que a gente tem visto mesmo, que em Belo Horizonte mesmo a gente vê as pessoas circulando mais na rua, o trânsito voltando a ficar mais movimentado, e mesmo os serviços de saúde voltando a ficar mais movimentado, e isso é algo temerário, a meu ver, ainda está um pouco cedo. A gente tem um grau de subnotificação muito grande. Se a gente tivesse pelo menos algum mapeamento, alguma testagem amostral da população que pudesse nos dar parâmetros mais seguros para a gente planejar essa retomada das atividades, mas a gente, de fato, não tem, então me parece um pouco precipitado esse retorno às atividades nesse momento. Nós atingimos aí o 3º lugar no mundo, passamos o Reino Unido em número de casos. Claro que existe uma proporção que tem que ser feita, né, em relação ao número de habitantes, mas igual o número acumulado, ele assusta. Doutor Loss, o senhor também acha que esse distanciamento, mesmo que controlado, ele pode ser precipitado? Eu concordo com os colegas aí. Eu acho que essa é uma conta difícil de fechar, né? Eu entendo toda a preocupação aí de gestores, de empresários e governantes, né? Gestores públicos em relação às questões econômicas, tá? Agora, alguém aqui da audiência, acho que é Sandra, escreveu que em Santa Catarina tem menos casos, na opinião dela, tá? Isso, a Sandra Sauer entrou aqui, já deixou. Tem muita gente já ligada e mandando já os comentários, eu queria botar depois, mas a Sandra aqui, por exemplo, diz que Santa Catarina, né, está... de certa forma, mais controlada. Por quê? Porque eles foram mais rígidos do que nós, eu, na minha opinião, acho isso, né, com relação ao distanciamento. Eles fecharam mais, eles colocaram mais barreiras, né? E agora eles estão colhendo mais frutos, né, em relação a isso. Mas mesmo lá, pelo que eu sei de colegas que trabalham lá, eles já estão abrindo mais também. E aí eu não sei se todo esse trabalho vai ser perdido ou não, né? Eu não sei, teria que ver daqui para frente, né? Mas é risco, né? É muito complicado. Então... A Sandra, só para completar, a Sandra está dizendo que Santa Catarina está com 20% de ocupação nas UTIs, e ela fecha a sua participação dizendo, vamos ficar em casa, doutores. Exatamente. Ela acha que é hora de ficar em casa. Mas tu sabes que... O pessoal pode participar, mandar comentário e conversar com os nossos 3 convidados ao vivo aqui. Pois não, doutor Loss? Então eu vou trazer um probleminha assim que eu tive hoje, lá no Hospital Independência, né? Que eu sei, que falei com outros colegas, já está acontecendo também em algum grau em outros hospitais. Desabastecimento. A gente não tem, por exemplo, um remédio chamado fentanil que a gente usa para sedar os doentes que estão em ventilação mecânica. Não tem, está acabando. Não tem onde comprar o fentanil. Por quê? Porque não tem para oferecer no mercado. E agora? É o tal do desabastecimento. Para que ele serve, doutor Loss? É um sedativo analgésico que a gente usa para fazer com que o paciente tolere a ventilação mecânica. Ele dorme, né? Digamos, certo, como perfeito. induzido, né? Bom, e agora? Como é que eu vou tratar os doentes? Está faltando. Eu vou ter que usar drogas mais caras. Eu vou ter que usar a dexmedetomidina, que custa 5 a 10 vezes mais, que também vai acabar, que também é importado, né? E também vai sofrer do que nós estamos chamando de desabastecimento. Então, esse é o problema desse, digamos, desse distanciamento, porque coisas param e a gente sofre. E hoje eu tive o impacto assim, na carne com isso, né? Estou resolvendo com o pessoal da farmácia essa questão. Então, é um grande dilema, né? É uma conta ruim de fechar, né? Não estou dizendo que eu sou contra o distanciamento, eu sou a favor. Sim, perfeito. Né? Mas eu fico pensando como é que a gente pode resolver essa equação. Sem a economia parar e sem essas questões vitais, né? Isso aí. Como fornecimento de remédio, que o senhor está dizendo, citando como exemplo. Eu não sei se o doutor Knupp conhece aqui a orla de Porto Alegre, eu vou sair um pouquinho.
esta é a orla de Porto Alegre no final de semana. Né? Ele disse lá que em Belo Horizonte também o pessoal está saindo e tal. Olha aí, além do distanciamento controlado, nós ainda temos o comportamento da população que não é condizente com tudo que está se preconizando. Com todas as orientações que vocês, Luciano Goldani, Sérgio Loss, Daniel Knupp, dão todos os dias as entrevistas, né? Vocês dão nos hospitais para os seus pacientes, vocês dão nas entrevistas para a rádio, para a televisão, para o jornal. E assim, essa nossa... Não sei se o senhor está vendo o gigante da Beira-Rio ali, que é o lugar preferido do Dr. Loss, né? É um pouquinho mais no fundo ali, o gigante da Beira-Rio, que é o estádio do Internacional, mas assim... É o templo sagrado de Porto Alegre. É muita gente, doutor Knupp. É muita gente. A população está se negando a ficar em casa. Ela não está entendendo a gravidade das coisas. Eu não sei se eu estou sendo dramático demais. Não, mas é isso mesmo. É exatamente isso. As pessoas você ainda vê uma atitude negacionista, né? Impressionante, você ainda vê na população uma atitude negacionista, assim. É difícil, a gente tem que tentar comunicar isso para as pessoas, mas, assim, é claro que vai chegando num momento, a gente já está com mais de 50 dias, né, no país, de medidas de distanciamento na maioria dos municípios, as pessoas vão ficando exaustas daquilo, né, cansadas, às vezes não conseguem mais. Eu sinto isso um pouco aqui em Belo Horizonte, isso tem acontecido, que vocês mostraram aí na orla aí em Porto Alegre, a gente vê acontecer aqui também nas regiões, nas áreas de lazer, nos espaços públicos, mas tem que se ter consciência, né, tem que se buscar entender que o momento não é disso ainda, né? Vocês acham que podemos chegar no momento em que a gente tem que voltar atrás nessas atitudes, doutor Goldani? Daqui a pouco governos e prefeituras vão ter que rever isso e voltar a fechar? Olha, o que está havendo na maioria dos locais no Brasil é a monitorização de pacientes internados, né? A nossa testagem fora dos hospitais é muito baixa. Eu estava olhando em vários estados, Amazonas, Ceará, aqui no Sul a gente começou a fazer agora em Porto Alegre a testagem de pacientes sintomáticos em UPAs, mas isso não estava ocorrendo. Então, quer dizer, os nossos dados de pacientes com Covid são relacionados a internações. Então, as internações estão chegando sempre atrasado em termos de dados. Nós temos que estar lá na ponta, nos pacientes que estão procurando as unidades de saúde, os postos de saúde. É ali que devem ser feitas as testagens. Dessa maneira, a gente consegue ter uma ideia melhor das mudanças que estão acontecendo em determinado tempo, para se adotar as medidas. Como nós não estamos fazendo isso, o vai e vem de abertura fica complicado, porque nós não temos um parâmetro para fazer essas mudanças rapidamente. Nós temos que aumentar a testagem, a monitorização dos casos com mais eficácia para fazermos aberturas e desaberturas ou lockdowns. Então, porque quando nós chegamos com as UTIs cheias, as hospitalizações já em número acima de 90%, talvez seja muito tarde para adotar as medidas restritivas. Então, nós precisamos ter um parâmetro melhor em termos de casos, que é os casos que procuram as unidades, as UPAs, os postos de saúde. Sem se falar que os países que atuaram melhor nessa área, como a Coreia, eles ainda fazem a testagem dos contactantes, pessoas que têm contato com esses casos positivos e vão procurar as UPAs, os postos de saúde. Dessa maneira, tu consegue ter uma ideia do que está acontecendo no teu país, no teu estado, na tua cidade, e adotar medidas. Então, fica muito difícil nós fazermos isso no Brasil, porque nós não temos esses dados. Então, daqui a pouco, o prefeito de São Paulo faz um rodízio, daqui a pouco ele não faz mais o rodízio, daqui a pouco o governador diz que vai abrir, daí ele posterga e não vai abrir mais, porque ele não tem esses dados, ele não consegue trabalhar em tempo real. Então, essa é a dificuldade. É um país muito grande, cheio de discrepâncias,
Então, eu acho que, nesse caso, uma emergência como essa, uma crise sanitária, pecar sempre pelo excesso. Eu acho que as restrições devem ser feitas e não devemos baixar a guarda em relação a isso. Sabe que eu fico muito temeroso? Eu fico temeroso com as aulas. Porque as crianças, elas elas são mais imunes, enfim. Mas se as crianças forem liberadas, é um leigo falando aqui, vocês aqui vão dizer se eu estou certo ou não. As crianças sendo liberadas, elas vão para um local de aglomeração, fatalmente, por mais que estejam separadas, por mais que tenha máscara, elas vão estar na mesma sala de aula, vão estar... São dezenas, centenas de crianças, né? Colégios aqui de Porto Alegre que tem 1.000 alunos num turno, né? Uma coisa impressionante, várias séries e tal. E elas fatalmente vão voltar para casa, né? E possivelmente estarão com adultos e talvez idosos, né? Avós em contato. Elas poderão ser vetores para esses mais idosos. Né, doutor Loss? Estou falando bobagem? Não, é complicado. Ou a criança filtra o coronavírus? Não filtra, né? Ela carrega. Não, ela pode não ter os sintomas, mas ela carrega. O problema, né? é que até o Luciano é a pessoa mais indicada para falar disso aqui. Eu acho que a criança, digamos, estaria mais protegida, né? Porque a doença seria menos... Acho que não é bem assim. Dados que estão se acumulando estão mostrando que quadros graves também estão se apresentando nessa população. Mas o problema é que a criança vai levar isso para dentro da casa dela, que está lá o vô, que está a tia, que é mais idosa e que mora lá, que tem um diabético lá, que tem um hipertenso lá. Pois é. Como é que é isso, doutor Goldani? Bom, os estudos mostram que as crianças, não me pergunta por quê, isso é uma coisa ainda que não... menos atingidas. Tem muita coisa que a gente não sabe por que ainda, né, do coronavírus. Elas são mais protegidas em termos de doença grave, de hematologia. Mas isso não quer dizer que elas não sejam portadoras do vírus, não repliquem o vírus nas secreções, vetores, né? São vetores. E as crianças, é muito mais difícil tu trabalhar com prevenção, com máscara, elas não usam máscara, a lavagem de mãos é mais complicada. Claro. Imaginando que crianças vão para uma escola, para uma creche, tocam uma nas outras, têm dificuldade para lavar as mãos, não usam máscara, voltam para casa e podem estar contaminando as pessoas de risco, as pessoas fragilizadas, o avô. Então, é muito complicado a abertura de escolas, né? Se fez em alguns países, né? Por isso, nós vamos abrir as crianças do nível primário, nas creches, porque elas estão mais protegidas e elas não vão ter doenças graves, não vão procurar os hospitais, mas não é bem por aí. Elas são veiculadoras do vírus nas suas casas, né? Lá tem uma questão, né, econômica muito, muito importante, porque os pais precisam de creche, de escolas para deixar seus filhos, né, para trabalharem, né? Logicamente aqui também, mas às vezes é mais fácil de se trabalhar essa questão do que em países da Europa. E agora está se verificando uma síndrome, né, nessas crianças, que é uma doença inflamatória, que agora está sendo relatado vários casos, que é uma síndrome muito parecida com a doença de Kawasaki, que é uma síndrome inflamatória, uma inflamação dos vasos, que nunca foi descrita nessas crianças. Então, é muito precoce ainda para nós termos que as crianças estão protegidas, está tudo bem. Elas podem vincular o vírus para as pessoas mais vulneráveis, trazer o vírus para dentro de casa, e agora está se verificando uma nova manifestação clínica nelas. É impressionante, né? O coronavírus ele tem uma surpresa a cada momento, né? De tempos em tempos se descobre coisas novas aí, a questão do olfato, né? Da perda do olfato momentaneamente, do paladar. A gente já falou isso aqui na rede Atitude Positiva, desses sintomas. O sintoma de trombose, né? Também apareceu, foi uma coisa meio nova, porque vocês estão lidando com o vírus, estão tratando de pessoas e descobrindo ao mesmo tempo como é que ele se apresenta. E ele vai mostrando coisas novas. Voltando a questões das classes mais baixas, Daniel Knupp, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Nas favelas também a gente tem muita criança, né? E a gente sabe que, deixa eu sair aqui e botar a notícia, ó, a gente sabe que tem
a população negra, né? A gente sabe que tem maior quantidade nas camadas mais pobres. Olha aqui, o G1 hoje dá essa informação. Em 4 semanas, mortes de pretos e pardos por Covid-19 passam de 32% para 54%, 54,8%. Ou seja, de novo, corrobora o que a gente estava falando, pode estar chegando mais forte nas classes mais baixas, né? E doutor Knupp? Sim, sem dúvida. Esse é um dado que mostra que de fato há essa mudança e a tendência é que agora isso daqui para frente aconteça mais. E é mais difícil a gente pensar em medidas de isolamento, como a gente falava no início, pensar em medidas de isolamento nessas regiões, nessas comunidades. Então a gente tem que pensar em medidas que possam auxiliar, né, essas pessoas a ficarem em casa. E nesse sentido, as medidas de auxílio social, as medidas de assistência social são fundamentais para essas pessoas, muito mais do que em outras populações. Vocês falavam também sobre a questão das crianças, e uma outra coisa importante de se lembrar é que nessa época do ano, aqui no nosso país, a gente começa a ver um aumento do número de casos de doenças respiratórias muito comum nessa população, né, e que esse ano, por conta do fechamento das escolas, a gente não viu, né? E isso, de certa forma, preserva um pouco os sistemas de saúde, preserva um pouco os recursos e permite com que a gente consiga dedicar mais recursos para o atendimento da Covid. Então, também é um detalhe importante a se lembrar quando a gente está falando das escolas aí. Nós temos uma participação aqui do Espírito Santo, a Lísia Marques está dizendo aqui, ó, que no Espírito Santo tivemos problemas com falta de insumos, como reagentes para os testes. Deve ser colega de vocês aí da área médica, né? E ela diz que agora começaram os testes na população, que indicaram que a contaminação já está 12 vezes maior que os dados atuais indicam no Espírito Santo. Ela diz que é muito complicada, está dando essa informação lá do Espírito Santo. É triste e é preocupante, né? É triste e é preocupante. A situação aí... Renato, Pois não, Lopes. Eu posso fazer uma perguntinha? Claro. Para meus colegas de Se não bancada, for para mim, pode. Especialmente para o Daniel. O Luciano sabe que aqui... Eu não me lembro se o Luciano gosta ou não de futebol, mas aqui a gente granaliza tudo, né? Eu sou colorado de ir ao estádio toda hora. Então nós dois estamos sofrendo. Vai ao tempo hoje também. nem tanto, né? Nós somos colorados, então. Mas aqui Tá todo mundo com saudades. Tá todo mundo com saudades do joguinho. A gente granaliza muito, né? E a gente granalizou aqui, Daniel, muito, menos agora, porque acho que agora o consenso está começando a prevalecer com relação a alguns tratamentos. Então, até hoje, a gente ainda, há pouco, tinha os defensores árduos da cloroquina e os que não defendem, porque realmente, quando a gente vai para a medicina baseada em evidência, falta bastante dados para suportar o uso. Mas, mesmo assim, protocolos de governo, eles indicam e às vezes até incentivam o uso. Essa granalização aí, se bem que aí Atlético e Cruzeiro não tem como mais, porque um está na primeira, um está na segunda divisão, né? Mas também tem essa questão, também essa luta por opiniões. Sim, isso é ruim, assim, a gente se desgastar nisso, né? A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade soltou agora, lançamos agora, nessa última sexta-feira, um rol de recomendações para o enfrentamento da pandemia. Uma das nossas primeiras recomendações foi baseada numa análise de revisões temáticas rápidas a respeito do uso da hidroxicloroquina, da cloroquina ou de azitromicina no tratamento da Covid, e aí a recomendação é clara, né? A gente não tem evidência suficiente indicando o benefício dessas medicações, né? Então, de fato, não dá para a gente recomendar. Eu tenho visto muitos estados do Nordeste, do Norte, começarem com recomendações oficiais, e até mesmo o Ministério da Saúde hoje parece que lançou um documento, ou vai lançar um documento propondo que isso seja um protocolo para o país todo, a utilização de hidroxicloroquina.
eu acho temerário, aí, diante do dos últimos ensaios clínicos, aí, que, ainda que sejam ensaios clínicos que ainda poderiam ter uma metodologia mais robusta, mas eles já são um acúmulo aí suficiente nessas evidências para dizer que é difícil mesmo a gente acreditar que vai vir um ensaio clínico diferente mostrando benefício. Já chegou num ponto da evidência que a gente, se daqui para frente aparecer um ensaio clínico mostrando benefício, a gente vai achar esquisito, a gente vai ter que analisar aquela evidência, algo diferente aconteceu aqui, porque já parece... Eu nem ia colocar... Pois não, conclua, por favor. Não, já no ponto que a gente tem a evolução que já se teve no conhecimento a respeito da hidroxicloroquina, daqui para frente já parece ser pouco provável que venha a haver algum estudo que indique o benefício, né? Sim, concordo 100%. Pois é, eu nem ia colocar esse assunto, porque ele é tão polêmico aqui, mas o Dr. Loss trouxe a pauta. Mas ele tem um assunto do Luciano, deixa bem claro vocês isso, fiquem à vontade, vou pedir a opinião dele também, mas eu só acho que tem uma coisa, não vou dizer errada, vou dizer talvez incompleta, doutor Loz, o seu raciocínio não é mais Grenal, é o país todo, porque hoje tudo virou dicotomia. Quem é a favor da vida é contra a economia. Quem é a favor da economia está contra a vida. Isso. O cara é negacionista ou então ele é enclausurado, é a favor do confinamento. Aí a questão também da cloroquina, né? Da cloroquina, né? De usar ou não usar. Né? O senhor não administra nos seus pacientes, doutor Loss, em UTI? Não. Enquanto eu não tiver a dita evidência que é mais seguro, faz mais bem do que mal, até porque alguns pacientes de colegas que foram submetidos ao tratamento com cloroquina tiveram a dita arritmia, né? Alteraram o que chama de QT no eletrocardiograma e os pacientes tiveram arritmia grave, né? Uhum. Então é complicado, né? E deixa eu lhe fazer uma pergunta ignóbil, então, da minha parte, doutor Loss. E o senhor está curando gente na UTI, mesmo sem cloroquina? Não, os pacientes estão saindo, porque o tratamento é suporte. Tu tem que dar suporte para os pacientes e esperar que eles cicatrizem, que eles melhorem, né? Eles se reabilitam e são liberados da UTI. A gente viu que tem 2 fenótipos, por exemplo, bem distintos de pacientes que estão desenvolvendo insuficiência ventilatória e que precisam ser entubados e submetidos à ventilação mecânica invasiva. Tem pacientes que nitidamente perdem a complacência do pulmão e funcionam como os quadros característicos de insuficiência respiratória de pneumonias graves da comunidade, né? Esses pacientes a gente está mais acostumado a tratar. Mas tem aquele paciente que não altera muita complacência pulmonar e os pacientes estão, assim, desenvolvendo uma tremenda hipoxemia e a gente não tem junto o que a gente está acostumado a ver, que é uma mecânica ventilatória muito comprometida. Eles não têm isso, eles têm uma mecânica relativamente preservada e uma hipoxemia que não melhora com nada. O que é hipoxemia, por favor, doutor Loss? Hipoxemia é diminuição da oxigenação, né, do sangue, no sangue. Perfeito. Né? Que mede com um oxímetro lá na ponta do dedo, né? Isso, ou com exame de coleta. Eu já comprei o meu, viu? Comprei, porque eu sei que é uma boa medição, é algo que se deve mensurar, né? Então, doutor Luciano... E fenótipos, o que é fenótipos? Os fenótipos são as apresentações, por exemplo... eu tenho pacientes que têm um quadro fenotipicamente de complacência pulmonar diminuída, ou seja, um pulmão muito duro para ventilar. E tem um fenótipo do pulmão mole. São apresentações clínicas diferentes. Entenda fenótipo como uma apresentação clínica, né? Doutor Luciano Goldani, qual é a sua opinião sobre a hidroxicloroquina? Cloroquina. A cloroquina foi a origem dela, né? Lá na época dos Incas, né? Da planta, que ela foi desenvolvida, né? Era para tratar pessoas com febre, e nada mais era do que isso está falando aí alguns séculos atrás, que eram pessoas com malária. Então, o grande uso da cloroquina e ainda é o tratamento da malária, né? E a partir disso ela começou a ser desenvolvida, teve a hidroxicloroquina, que é uma variação da cloroquina para o uso de doenças reumáticas, né? Autoimunes, lúpus, né? Artrite reumatoide. E se verificou que essa droga
desculpe dizer o termo droga, essa medicação, ela tem uma ação contra inúmeros organismos, né, em laboratório, uma ação de inibição, de replicação de inúmeros organismos. Eu vou só citar alguns para vocês aí, que já foi demonstrado em laboratório a eficácia dela. Dengue, chikungunya, que são transmitidas por mosquito, o próprio HIV, ela tem uma ação sobre o Ebola vírus. Uhum. Tem estudos mostrando que ela tem uma ação sobre fungos, né, vários fungos. Só que tem um detalhe, o fato que ela funciona em laboratório não se traduziu na eficácia dela em estudos clínicos. É completamente diferente, tu tem que ter eficácia laboratorial e aí partir para estudos clínicos. Então, e no caso da COVID, os estudos têm que ser muito bem feitos, porque os indivíduos acabam melhorando sem medicação. Nós temos aí o histórico, vários indivíduos aí que estão saindo sem nenhum tipo de medicação. Como o Sérgio falou, os que vão para a CTI muitos deles saem apenas com o suporte ventilatório. Então, os estudos têm que ser muito bem feitos para saber se foi a medicação ou se eles tiveram a melhora, a cura, né, espontânea. Por isso que a gente necessita do que se chama de estudos controlados, randomizados. E nós não temos isso ainda bem adequado para a cloroquina. Nós tivemos um estudo de Manaus, aí, com vários grupos, mas que mostrou uma coisa, não mostrou ainda a questão de eficácia, mas mostrou que ela é extremamente tóxica para o indivíduo. E é o coração o grande problema. Então, pequenos estudos mostrando que ela não funciona, esse estudo de Manaus mostrando que também a ação dela não houve uma melhora significativa, com toxicidade. Então, o que nos leva a ver esse desenrolar todo de estudos, que ela é uma droga que tem um potencial muito pequeno de eficácia. Agora, eu não entendo, não consigo, até o presidente Trump, apesar que hoje saiu que ele estava, teoricamente, talvez usando preventivamente, ele abandonou a propaganda da cloroquina, de certa forma, nas últimas semanas nos Estados Unidos, ao contrário do que está sendo feito aqui no Brasil. Uhum. Eu não tenho nada que ela seja usada no ambiente de trial, de estudos, com consentimento do paciente, mas não indiscriminadamente pelo médico. Porque nós não temos estudos consolidados, nós não temos uma vacina descoberta, nós não temos certeza de quase tudo que, né, permeia o coronavírus. Portanto, a única saída é tentar segurar a população em casa, né? E manter um distanciamento, e usar máscara, e usar luva, porque não tem outra saída, é muito desconhecido, né? As pessoas estão lidando, vou fazer um desabafo agora, como leigo, como população, as pessoas estão lidando como se vocês, médicos, soubessem de tudo, soubessem o que vocês estão lidando, né? Soubessem exatamente o que vocês têm que fazer, e, na verdade, vocês são humanos, né? Vocês também podem falhar, vocês podem não ter certeza das coisas, vocês não sabem exatamente com o que estão lidando, porque é tudo novo, né? Não é o vírus influenza lá, como o Dr. Goldani já disse que já sabia, né, que ele era promíscuo e tal. Não é a AIDS, não é Ebola, que tem pesquisas, tem ratificações a respeito das coisas, né? É algo muito ainda incerto. Nós estamos fechando 1 hora de entrevista, vou encaminhando para o nosso final, infelizmente, porque o assunto está muito bom e tem muita coisa, mas eu quero encaminhar para o doutor Daniel Knupp, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ainda tem uma pesquisa aqui feita por 3 cientistas, um da Universidade de Zurique, pós-doutorando de Zurique, são brasileiros, mas um da USP também, foi feito em Santo André, que mostra também justamente com dados do Colab, usuários do Colab, aquilo que a gente falava, né? Que os dados assim das curvas, né, dos mais pobres está em franca ascensão, as medidas de isolamento acabam tendo menos apoio na elite, né, e haja uma pressão maior para se afrouxar as restrições, porque a curva dos mais ricos ela está em descenso, né? Então cria uma falsa sensação de que a doença está indo embora. Eu queria saber o que a Sociedade Brasileira de Medicina em Família e Comunidade está conseguindo fazer, doutor Knupp, nesses lugares, nessas favelas, nesses lugares mais pobres? No geral, o que é importante a gente levar para essas comunidades é um discurso muito assertivo, né?
que não se pode ter dúvida de que a epidemia está chegando ali, que a epidemia pode ser grave ali. Então, tem que ser muito assertivo nisso. É uma pena que a gente não tenha, enquanto Estado, a gente não tenha conseguido levar esse discurso, né? Mas o que a sociedade fez é desenvolver, então, esse material que você está mostrando aí, que é um material de orientação à população. Ele traz uma série de orientações que para os profissionais de saúde podem parecer básicas, como utilizar a máscara, como fazer a higienização das mãos quando você não tem ali, às vezes, todos os recursos disponíveis, como chegar em casa, como, se for usar o transporte público, qual a maneira mais segura de utilizar o transporte público. Então, a gente fez um compilado de orientações, são orientações simples, numa linguagem que a população vai entender, que é uma maneira de tentar levar essa informação à população para que ela consiga, de alguma forma, se proteger um pouco mais dessa situação que vai enfrentar, que está enfrentando e que deve enfrentar mais intensamente aí ao longo das próximas semanas. É um material que a gente espera Essa é a primeira edição? Entre as equipes de saúde da família, nos ambientes, né, nos serviços de saúde, na atenção primária, para que a população possa ter acesso a ele. A primeira edição ela foi mais simples, ela tratava mais da questão do higiene das mãos, e na segunda edição a gente conseguiu agregar mais informação, e aí a gente já falou um pouquinho sobre a sintomatologia, quando procurar um serviço de saúde, como confeccionar máscaras, a gente já trouxe um apanhado maior de informação. A grande diferença dessas duas edições é essa, que a gente traz mais informação para a população nessa segunda edição. Mas a ideia é essa, é levar a informação às pessoas numa linguagem que as pessoas consigam assimilar com facilidade. O que o senhor projeta aí para as próximas semanas aí? Tentar continuar conscientizando a população, o que se faz nas favelas, o que se faz nesses lugares. Eu vi lá em Paraisópolis, em São Paulo, a gente deu aqui na rede Atitude Positiva, uma campanha de presidentes de rua, né? Eles elegeram xerifes dentro das favelas para poder cuidar das casas, né? Se eu não me engano, cada um cuidava de 40 casas, mais ou menos isso, assim, dividindo tarefas dentro da própria favela, né? Isso é uma forma, quem sabe, de minimizar os problemas. É isso, é essa união, né? Se a gente não tem um discurso muito coeso no país, a gente tem essa dificuldade de entender a importância do distanciamento e também nessas comunidades a dificuldade de fazer esse distanciamento, é importante que a gente tenha lideranças ali dentro dessas comunidades, porque essas lideranças elas conseguem organizar o recurso que as próprias comunidades têm para se ajudar, né, para lidar com isso. Então, é aquela pessoa que trabalha, que tem um mercado, que tem um armazém, que tem... O que cada um pode oferecer ao outro e à sua comunidade, nesse momento, é de grande auxílio, né? Então, se as comunidades conseguem se organizar, elas conseguem ser mais assertivas nesse enfrentamento. Então, essa é a mensagem que a gente tem que tentar fazer que se perpetue dentro dessas comunidades. Doutor Daniel, muito obrigado pela participação conosco essa noite, viu? Estamos à disposição, qualquer coisa que precisar. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, Luciano. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Renato. Foi um prazer aí conversar com vocês essa noite. Bom trabalho, boa sorte nas semanas que vão vir pela frente aí. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Vou continuar um pouquinho aqui, doutor Luciano, doutor Loss. Doutor Luciano, eu só queria abordar, para finalizar aqui também, a questão de viagem do vírus, que a gente está detectando nas cidades do interior algum aumento também de números. O vírus está viajando com as pessoas, está saindo das capitais, como é o caso aqui de Porto Alegre, e está indo para algumas regiões do interior, cidades menores que estavam calmas, tranquilas. Eu cito cidade, por exemplo, Gramado e Canela, que eu morei lá, 1 ano e meio na região, uma cidade, uma região maravilhosa. Estava se jactando, né, de não ter casos, agora já está com, parece, 5 casos em Gramado, 5 casos em Canela. E o vírus pode estar viajando com as pessoas? É isso, doutor Goldani? Certamente, né? Nós temos barreiras entre essas cidades
E esse vírus se dissemina facilmente. Pessoas não precisam estar doentes, pessoas assintomáticas disseminam esse vírus. Então, basta uma pessoa dessas entrar no local apropriado, com várias pessoas, nós já temos aí um surto e um número de casos já expressivo. Gramado é preocupante, porque é uma cidade turística, né, que agora flexibilizou a questão de restaurantes, hotéis, e eu vejo com preocupação Gramado, porque as pessoas estão muito, muito próximas lá, a questão de confinamento foi relaxada na cidade. Nós tivemos problemas em Lajeado, nós tivemos problemas na cidade de Marau, né? Então, quer dizer, Caxias, Bento Gonçalves. Então, quer dizer, são cidades já com uma estrutura de saúde precária, de atendimento de saúde precária, com poucos hospitais, poucos leitos. Então, isso é muito preocupante. O governo do estado lançou as bandeiras, né? Mas as bandeiras sempre, a detecção de casos, como eu falei, ela não é tempo real, ela sempre vem atrasada. Então, quando se preconiza uma medida mais acentuada, uma restrição mais acentuada, né? Então, por exemplo, Gramado, 5 casos, daqui a pouco passa para 200 casos, daí se fecha tudo, mas já é tarde. Os casos começam a explodir, então as medidas, porque os resultados estão chegando atrasados. Então é muito complicado. Muito complicado. Tem muito relato nessa região lá de Gramado Canela de que os turistas não querem botar máscara, não querem botar luva, né? Se negam a colocar, porque vêm de fora para viajar, para passear, para curtir a cidade, e não querem estar se obrigando a colocar esses equipamentos de proteção individual. É uma faca de 2 gumes, porque na medida que aparecem casos em cidades turísticas como Gramado, vai se tornar mais difícil para se reabrir, né? E as pessoas não vão querer, né, se movimentar e circular nessa região. Então, eu vejo com preocupação essas flexibilizações em função do número de testagem e de monitorização que nós temos dos casos no Brasil atualmente. Essa semana os restaurantes podem ser liberados. Vocês concordam? Estou chovendo molhado, eu sei, mas é que existe uma decisão a ser tomada aí nessa semana pelos restaurantes e os shoppings em Porto Alegre, na verdade, também, que é outro segmento que está fechado ainda. O prefeito Nelson Marquesan Júnior não liberou ainda os shoppings em Porto Alegre, né? Os restaurantes, o grande problema é que tu tem que tirar máscara, né, para se alimentar. É um detalhe importantíssimo. E a questão das mesas separadas não é só isso, né? Tem que ver a questão da entrada do restaurante, a questão do garçom, a proximidade dele, se ele está usando adequadamente a máscara, é muito complicado. A gente entende a questão econômica, mas os restaurantes são mais fragilizados ainda pela essa questão que o indivíduo tem que tirar a máscara para se alimentar, para beber o seu vinho, o seu refrigerante. Complicado. E o vírus pode estar na cozinha, doutor Goldoni? Ele pode estar num prato, ele pode estar num talher, ele pode estar num alimento, talvez? Nesse caso, a transmissão mais é pela via respiratória, entre pessoas, entre funcionários do restaurante. Essa é a questão mais importante nesse tipo de transmissão. Uhum. Doutor Goldoni, muito obrigado por estar conosco essa noite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado, Daniel, pela participação. E esperamos nos encontrar no próximo encontro. Um abraço a todos. Esperamos nos encontrar só em entrevista. Não quero encontrar o senhor no corredor, não quero encontrar o senhor no hospital de clínicas, não quero encontrar... Né? E sempre em situação no Beira-Rio, quem sabe, sempre em situações boas. Certamente. Muito obrigado. Um grande abraço, bom trabalho. Abraço. Bom enfrentamento aí. Doutor Loss, para fechar esta noite, o senhor já está calejado, né, de tanto passar em UTIs, né, de tanto ver pessoas ficarem curadas e saírem. O senhor faz uma festa interna, emocional. Obviamente que às vezes não dá, o senhor já passou por muitos casos e acabam essas pessoas falecendo e tal. E isso sempre é uma perda, sempre é uma tristeza, né? Mas é o seu negócio, né? E o senhor nos hospitais, o senhor passa pelo senhor chefe da UTI na Independência, que é um hospital que eu acho que está mais ou menos controlado no número de COVID, né? No Independência, a gente tá um esforço hercúleo para não receber Covid.
porque nós temos 10 leitos para a nossa demanda lá dos ortopédicos e os pacientes que a gente recebe da regulação da central de leitos via Gerinte, que é um software que regula. Então, os pacientes que têm DPOC, doença respiratória crônica ou AVC, que não tem Covid, a gente está dando atendimento a essa população. Lembra do lado... Não vai... Você tem uma segmentação na UTI lá do Independência, é isso? Isso. Na realidade, como eu já falei lá para os nossos gestores, é questão de tempo, né? Quando entrar o primeiro, acabou. A gente vai ter que, no mínimo, colocar um tapume e dividir a nossa UTI pequena em duas. Vai ter 5 leitos Covid e 5 leitos não Covid. A Lília Aze está dizendo que o nosso debate aqui é esclarecedor, pessoal participando. Eu queria só abordar com o senhor para finalizar o inverno que vem aí, né? Porque nós falamos rapidamente aqui, mas assim... O Luciano falou alguma coisa disso, porque agora mas a gente vem frio do Rio Grande do Sul, né? Que pouca gente... Eu não sei como é que vai ser. Lá do Luciano, né? Do Daniel, né? Lá é menos frio. Lá é menos frio, mas aqui a gente tem um inverno muito rigoroso. Eu não sei como é que vai ser e posso inferir pelo comportamento da doença, por exemplo, nos países frios da Europa, né? Então, quando a gente vai lá para os países nórdicos, a gente viu, olha a Suécia, por exemplo, né, com uma mortalidade, muitos casos, eles também optaram por não fazer, eles não cumpriram com uma agenda de distanciamento, né? Mas com o frio, eu entendo que aumenta os riscos, né? E a gente tem, como eu disse antes, recursos escassos, né? Para a gente, como a gente usa aqui um termo, acho que o Brasil entende, mas nós gaúchos entendemos mais, né? Não queimar pólvora em chimango, ou seja, não desperdiçarmos os nossos recursos. O Instituto de Saúde americano, lá, com sede em Bethesda, em Maryland, um pouquinho antes, e hoje a AMIB, que é a Sociedade de Medicina Intensiva Brasileira, os documentos que eles publicaram, né, porque um é de hoje e o outro é de alguns dias atrás, tá? São muito parecidos, em essência, no que tenta regular o tratamento do doente que está grave e que precisa internar, e principalmente aquele que precisou ir para a UTI. Então, por exemplo, eles recomendam não usar a cloroquina, eles recomendam não usar corticoide de rotina, eles recomendam não usar anticoagulação a todo mundo, eles recomendam não tentar esquemas esdrúxulos com antibióticos e antivirais. Ou seja, o tratamento é suporte, é fazer com que o paciente sobreviva, é dar tempo a que a imunidade que ele tem resolva, né? E aquela história de escolher o paciente para o respirador, doutor Loza, ela existe isso realmente na vida do médico? É assim, alguns países têm diretrizes bem claras, 75 anos ou mais não entra na UTI, né? Agora, nós não temos essa cultura aqui estabelecida, a gente não funciona assim, e não tem isso, pelo menos até onde eu alcanço, definido, né? E recomendado, né? O que tem algumas coisas surgindo, por exemplo, é não obstinar, ou seja, não insistir no paciente refratário que não está melhorando. Por exemplo, quando o paciente ele é muito, vou botar assim, muito ruim de ventilar, tu não consegue oxigenar o sangue dele bem e tu está sendo bem agressivo na ventilação mecânica, então os protocolos mandam tu virar o paciente de barriga para baixo, que é o que se chama de ventilação. Eu li sobre isso, de bruços. Ventilação prona. Ventilação prona, turnos de 12 a 16 horas, alguns estendem até 18 horas, podem fazer a diferença. Alguns pacientes nossos, lá do Clínicas, nós pronamos 3 vezes, 4 vezes, e os pacientes saíram. Né? Um deles até com reportagem bacana aí na Zero Hora, esses dias aí, né? E aí, quando o paciente já está nessa fase de prona e nada funciona, então tem gente que... Bom, vou botar em ECMO, que é uma abreviatura, é um acrônimo que quer dizer oxigenação por circuito extracorpóreo, tá? Então, o sangue circula por fora do corpo e oxigena numa membrana. Só que o ECMO não é uma coisa que está sendo encarada como uma terapia viável, pelo menos em todos os lugares. Ela está sendo encarada, em alguns casos, até como iatrogenia, ou seja, eu estou espichando o imponderável e o paciente vai sofrer mais, vai ficar vivo alguns dias mais, algumas horas mais, mas não vai sobreviver. Então, nem todas as terapias de ponta são aplicadas, né? E a gente tem que escolher bem os recursos. Acho que antes de idade,
como alguns atrelam no seu raciocínio, é o contexto como um todo, né? Eu imaginava que sim, né? Que são várias variáveis, né? Vamos Isso usar aí. aquele pleonasmo, porque tem que ver a situação de cada um, né? E tem que, não é só realmente a idade que pode contar com, daqui a pouco consegue se gerenciar isso, né? De paciente para paciente. Olha o que entrou agora aqui no nosso noticiário, doutor Loss. A orla pode fechar, é uma ideia, né? Aqui em Porto Alegre, um abaixo-assinado está pedindo um isolamento. Acho bom. Né? Porque as pessoas não respeitam o isolamento. Aí é uma hashtag que já está subindo aí nas redes sociais, hashtag Fecha Orla. Já tem mais de 1.000 apoiadores, apenas na tarde de hoje, né? Porque está sendo registrado todo domingo um grande movimento de pessoas, e ainda por cima sem máscara, E aí está sendo feita essa petição online para tentar pedir, porque se fechar, pelo menos com fitas adesivas, sei lá, com algum tipo de bloqueio, pode ser que as pessoas se inibam, né, para sair de casa e passear. Tem gente que diz que é pior, né? Porque aí vai ficar menos espaço, e aí as pessoas vão ficar mais próximas. Renato, esses dias eu estava voltando para casa agora, 4, 5 dias atrás, e aí eu me lembrei, não tem pão, não tem queijo, não tem nada, eu vou ali passar ali no Zafra ligeirinho, vou comprar um pãozinho que eu gosto ali, blá, blá, blá. E aí eu entrei e fiquei muito desconfortável, porque 1/3 das pessoas não tinham máscara e estava pilhado de gente. Todo mundo sem então respeitar eu me senti muito vulnerável ali, sabe? Verdade. E o futebol, doutor Loss, o senhor que gosta tanto do seu Internacional, tá certo esse tipo de treinamento? Eles ficaram meio indignados, aí meio que voltou atrás, né? O governador e o prefeito, acho que o prefeito Nelson Marquesan que proibiu, né? O treinamento coletivo, mas o gauchão tá meio que remarcado. Como é que vai acontecer isso? Como é que é futebol com pandemia? Não consigo entender isso. Sabe que eu até, com essa pandemia, eu descobri que eu consigo sobreviver sem o futebol, tá acredita? Eu gosto tanto, eu vou no jogo, eu sou sócio do Inter, mas eu não sei, eu não estou sofrendo pelo não futebol. É impressionante, né? Mas eu acho que agora não, né? Mas tem uma pressão econômica, o senhor sabe disso, né? Fortíssima, né? De várias coisas permeando aí pelo futebol, né? As pessoas que não, por exemplo, eu entendo a situação dos rádios que não conseguem ter os jogos, então não tem um patrocinador para as reportagens e assim por diante. Uma coisa os contratos dos clubes com seus patrocinadores também, né? Muito complicado. Está tudo muito complicado, como eu disse. Essa balança tem inúmeros pratos e botar tudo em equilíbrio é confuso. Né? Em alguns lugares da Europa já voltaram, foi na Alemanha, né, que voltou a Bundesliga, né? Isso. E com portões fechados, que é uma coisa. Eu acho que na Rússia também, né? Acho que alguns lugares na da Rússia também. E sem graça também, né? Um futebol sem torcida. Futebol com o portão fechado não tem sentido. É só realmente para transmitir. E mesmo assim, olha, transmissão, a gente já fez a conta aqui na Rede Atitude Positiva, para transmitir um jogo, tu precisa no mínimo umas 200 pessoas dentro do estádio. Então, igual tu tem algum contato, né, de pessoas, tu tem, não aglomeração, mas enfim, que o estádio é uma coisa grande, mas igual tu vai ter que precisar de um número muito grande de funcionários. Doutor Sérgio Loss, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço o convite, revê-lo. Obrigado pela inteligência, pela informação, pela cultura que o senhor nos traz. Mais uma vez, quero continuar sendo seu amigo, não quero ser seu paciente, ainda mais na área intensiva, jamais. Vamos trabalhar a prevenção. Na nutrologia, sim, na nutrologia, aí o senhor pode me avaliar lá peso, nutrição, alimentação, tudo bem. Isso aí a gente já fizemos bons avanços, né, doutor Loss? Tá bom, Renato. Grande abraço, uma boa noite, viu? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Bom trabalho. Doutor Sérgio Loss, sempre muito bem-humorado, sujeito inteligente, talentoso, competente, um médico que é humano, né? E imaginem numa UTI o que ele enfrenta no dia a dia. Meus amigos, estamos encerrando aqui mais um Fórum Atitude Positiva. Eu convido vocês para estarem conosco na nossa rede Atitude Positiva. 2 anos de boas notícias. Vejam o site aí, atitudepositiva2020.com.br. Lá tem todos os nossos canais para as redes sociais. O nosso podcast, que é a novidade no Spotify. Aliás, tem uma entrevista lá maravilhosa com o Zeca Honorato, que é especialista em marketing político. Ele fala sobre as eleições desse ano, o que vai acontecer com as eleições desse ano.
que os candidatos, pré-candidatos podem fazer? Ouça lá a nossa entrevista, nosso conteúdo exclusivo, produzido para o podcast do Atitude Positiva, que está lá no Spotify. No nosso canal de vídeos no YouTube, está lá também o link nesse site. Você pode visitar todas as nossas lives, nossas entrevistas passadas, o Fórum Atitude Positiva, que nós começamos na semana passada. Enfim, tem muitas atrações no YouTube. Fora Instagram, fora Facebook, fora LinkedIn e também o Twitter. Está tudo lá no nosso atitudepositiva2020.com.br, que tem artigos também, 2, 3 vezes por semana, tem artigos maravilhosos sobre coisas boas, sobre coisas construtivas, notícias construtivas. O poder das boas notícias é o que a gente trabalha aqui na Atitude Positiva, na rede Atitude Positiva, sempre em nome do restaurante Tartone, Smartback, assistência técnica de celulares, Alsigns, adesivagem e sinalização, Instituto de Medicina do Esporte, no Centro Clínico Mãe de Deus, Dr. Félix Drummond, nosso grande parceiro, a Kia Sam Motors, que está retornando aos poucos, buscando ainda o seu carro em casa, entregando seu carro em casa para revisão, na Ipiranga 8113, Ceará 370, e o Café Lavazza, o café que vem da Itália pela expressomatic.com.br. Era isso por hoje. Em algumas horas, este fórum vai estar devidamente editado, já à disposição no YouTube, no canal do YouTube da Atitude Positiva. Grande abraço a todos, muito obrigado